Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui auxiliando a professora Beth Martini, que será a nossa coordenadora da sessão. Informar vocês que a nossa atividade já está sendo gravada, então sugiro que todos ativem as câmeras para aumentar a nossa interação, porém mantenham os microfones desabilitados durante as falas dos colegas e das colegas para não dar interferência. A sessão terá duração de 1h40. Cada participante tem até 20 minutos para expor a sua pesquisa. Eu vou estar cronometrando esse tempo. Quando completar os 15 minutos, dou um aviso para vocês já se encaminharem para as considerações finais, visto que restarão 5 minutos. Caso notem falha na internet de alguém, peço que me comuniquem pelo chat ou por áudio. O chat, vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior. Ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora Beth, mas desde já desejo a todos e a todas uma excelente apresentação de trabalho. Professora, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Alessana. Bom dia. Esse é o nosso terceiro dia de Abraplip, para a minha alegria, na minha casa, que é a UERJ. Eu sou uma cria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou Elizabeth Fernandes Martini, fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado nesta universidade. Então, eu só tenho a agradecer à universidade, ao presidente da Abraplip, professor doutor Sérgio Nazar Davi, meu orientador, e a organização desse evento, que me é muito cara. Pessoas muito especiais estão botando à frente uma Abraplip única, porque é uma questão de reexistência da educação. Nós estamos aqui para isso, né? E tenho uma alegria a mais hoje, porque estou aqui convidada para mediar a mesa 2, perdão, a sala 2, mesa EB2, e a temática é corpo e desejo. E temos aqui conosco duas pessoas no momento, pode ser que cheguem os demais, não é? Nós temos a Milena Soares e temos o Tiago Corrêa de Jesus, não é? E é muito interessante o percurso deles. Temos também agora a Viviane conosco. Que bom, Viviane, bom dia, seja bem-vinda, não é? E aí, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, como a Alessana bem disse, né, nós dispomos desse tempo, porque nós temos aqui estudiosos, estudantes, né, a Milena começando agora, né? A Milena, eu vou aproveitar e dar os parabéns, porque ela acabou de ser aprovada para o curso de um mestrado em literatura brasileira na UERJ, já está aqui conosco na sua primeira Abraplip, e que virão muitas outras, não é? E o Tiago Corrêa de Jesus, que eu vou passar a apresentar para que ele possa começar a sua apresentação, tá bom, Tiago? Vou fazer o percurso do Tiago. Perdão, Tiago? Tudo bem. Você está aí? Ou sim. Abre a sua câmera para nós. O Tiago, ele é professor substituto de língua portuguesa do Instituto Federal da Bahia, Campus Brumado. Doutorando e mestre pelo Programa de Literatura e Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Está dando eco. Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, atua como membro das linhas de pesquisa em processos de subjetivação, raça, gênero e sexualidade, do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia. Também do Núcleo de Estudos em Letras e Artes Performáticas da Universidade Federal da Bahia e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Acessibilidade, Corpo e Cultura da Universidade Federal de Sergipe. No campo da criação literária, publica livros de poemas, escreve regularmente revistas literárias do Brasil e do exterior e é autor de Dentro de Mim, da editora Modrongo, e coautor de Rabiscos e Antologia Poética, ambos pela Universidade, pelo Instituto Federal da Bahia. Não é isso, Tiago?
Apresentei você corretamente? Perfeito, professora. Perfeito, perfeito. Deixa eu lhe pedir um favor. Você tem como virar para a câmera para a gente ver falando? É porque eu uso o meu notebook na TV. É porque vai ficar mais fácil para o público. Certo. Deixa eu só... Se puder. Vai ficar bem melhor. Isso. Agora enquadra você. Perfeito. Enquanto o Thiago se ajeita, eu vou dizer qual é o título do trabalho dele. Percurso, reflexão e conclusão de pesquisa. O jogo das subjetividades limites categóricos do testemunho e subalternidade no poema Inconvivência Plenária de Alberto Pimenta. Por favor, Tiago. Destrava o seu microfone, por favor. Está mutado. Isso. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar na UERJ, né? A UERJ é uma universidade que tem um diferencial muito grande, é uma universidade que resiste o tempo todo, né? Não que as outras não tenham, né, esse papel, mas a UERJ ela é duramente e constantemente atacada. Então, estar na UERJ hoje é um prazer imenso. E também estar na Abraplip, esse momento é um momento muito feliz para mim, né? É a minha terceira Abraplip. E aí eu vou fazer um percurso rapidamente aqui desse percurso na Abraplip para compartilhar com vocês. Ok? Se meu áudio estiver dando interferência, talvez seja a conexão e, por favor, me avisem. Ok? Então, antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de fazer uma homenagem ao querido Ricardo Freitas, amigo que conheci em 2017, no congresso da Abraplip, lá em Curitiba, e com o qual compartilhei muitas vezes a minha pesquisa e dissertação. Estivemos juntos pela última vez em Belém, na última edição desse congresso. Infelizmente, Ricardo nos foi levado pela pandemia. Aluno do doutorado da UERJ, ele era um ser humano inteligentíssimo, talentosíssimo, e sempre muito disposto a ajudar e a realizar tudo com muita dedicação. Aqui, deixo minha reverência e agradecimento pela sorte que encontrava na penúltima edição da Abraplip, né? Após esse momento, ele compartilhar com os senhores e as senhoras o meu trabalho de dissertação de mestrado, no qual tenho como título Poética do Encontro, questões de representação testemunhal e de subalternidade e indulgência plenária de Alberto Pimenta. No entanto, essa apresentação tem como finalidade, simbolicamente, fechar um ciclo com essa pesquisa em apresentações do Congresso da PIB. Né? A primeira vez que eu apresentei ainda era um projeto, né, de pesquisa muito embrionário. A segunda vez já era um projeto em desenvolvimento, né? E hoje ele é um projeto que já foi defendido, né? É uma dissertação. E o título, como a professora muito bem falou, é Percurso, Reflexão e Conclusão de Pesquisa, né? O jogo das subjetividades e os limites categóricos do testemunho e da subalternidade no poema Indulgência do poeta Alberto Pimenta. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Tiago, perdão. Enquanto
enquanto você compartilha a tela, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem possibilidade de melhorar o som, porque ele está vindo meio cortado, meio deturpado. Será que existe essa possibilidade? Acho que se colocar um fone de ouvido, Tiago, talvez melhore. Tem como você colocar um fone de ouvido, por favor? Não, eu uso o microfone. Porque a minha internet. Então, Está cortando muito. sério. Eu não sei vocês, eu estou com dificuldade de ouvir. E agora? Tá ouvindo melhor? Ainda corta, Tiago. Oi? Tá Cortando. cortando. Sério. Eu acredito que a conexão para mim é um pouco contato de vocês. Eu temo que isso possa atrapalhar o público na hora de assistir. Sim. A minha tela aparece? Olha, a Viviane sugeriu se a gente desligando as câmeras se melhora. Podemos tentar. Talvez sim. Vou desligar então a minha e Tá. fechar a minha. Eu sempre tive muito problema com o Zoom. Melhorou agora? Melhora? Sim, Tiago. Tá melhor, Tiago. Melhor assim. Pronto. Eu acho que é a conexão mesmo. A minha tela aparece para vocês? Sim, Tiago. Sim. Pronto. Vamos lá. Qualquer coisa interrompe, por favor. O título já foi falado, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né? Eu vou compartilhar a estrutura da dissertação, né? Até porque é uma conclusão de pesquisa. Então, é a estrutura da dissertação, os pontos que foram levantados. Vamos lá. Primeiro, quem é o Alberto Pimenta, né? Esse poeta que publica esse livro, que tem uma obra imensa em Portugal, né? O Alberto Pimenta, ele é um português, né? Um professor, é um escritor, é um poeta e é um ensaísta. Em 2007, né? Ele publicou o livro chamado Indulgência Plenária. Posteriormente, foi editado, né, no Brasil também, 8 anos depois. Esse poema, é um poema extenso que se dedica a apresentar em 5 sessões o caso da brasileira transexual Gisberta Salsi, né? E aí, quem é a Gisberta Salsi, né? Quem é essa mulher? A Gisberta, né? Ela foi torturada em 2006, no mês de fevereiro, por um grupo de adolescentes da Oficina São José, que é uma instituição vinculada à Igreja Católica na cidade do Porto, em Portugal. Ela foi atirada após dias consecutivos de agressões físicas, verbais, sexuais, né? Ela foi atirada em um poço de um prédio abandonado, onde a Gisberta ela ficou abrigada alguns dias, né? Ela foi atirada nesse poço e os garotos, né? Que eram garotos porque eram meninos de 12 a 16 anos, então acho que o nome mais apropriado é garotos mesmo, crianças. Apesar de tudo, eles atiraram a Gisberta, né, nesse poço, acreditando que as suas agressões, né, aqueles dias de agressão, de tortura,
tinham levado Gisberta à morte, né? E não, a Gisberta ela estava ferida, machucada, mas ela continuava viva, né? E aí, com receio do que poderia acontecer, né, se encontrasse aquele corpo abandonado ali, esses garotos eles buscam dar um fim, né, nesse corpo. E aí eles pensam em enterrar, mas aí eles não têm as ferramentas para cavar um buraco, né? Eles pensaram também em colocar fogo, mas ficaram receosos do fogo chamar a atenção. E, por fim, eles acharam esse poço em um prédio abandonado, no prédio que ela estava também. E aí resolvem atirar a Gisberta nesse poço. Só que ela não. Olha, ficou mudo para alguém? Eu não estou ouvindo. Ficou Ficou. sim, professora. Será que o Tiago viu? Ele continua na sala, mas acho que a internet dele travou. Isso faz parte. Tiago, está Bem, nos escutando? deixa eu voltar ao vídeo nesse momento, né? Enquanto o Tiago retorna, né? Bem, o que o Tiago estava falando é de um caso de muita repercussão em Portugal nesse período, né? Eu não vou fazer a apresentação do Tiago porque eu estou aqui para aprender com ele, né? E foi uma repercussão de tal ordem que acabou, digamos assim, mobilizando o poeta, né, Alberto. Mas aí eu queria perguntar a vocês se nós aguardamos mais um pouquinho o Tiago ou se a gente convida a Milena para começar a falar. O que vocês acham? Professora, eu acho que seria melhor a Milena iniciar a apresentação dela, que é o tempo de Tiago se restabelecer e tudo mais. Mas Sim, a sim. senhora escolhe como achar melhor. Não, eu agradeço. Na verdade, eu agradeço. Eu tenho que perguntar agora a Milena. Milena, Não, por mim tudo bem. teria possibilidade, a gente pede para o Tiago, Uhum. no Eu, final da sua apresentação, porque ele ainda estava no começo, apresentando, mesmo, sim. Não, eu acho né? melhor também é o tempo dele se restabelecer, voltar e tudo mais. E aí a gente segue com as Exatamente. apresentações, sem problema. Não tem problema para você, não? Não, nenhum problema. Minha orientadora já está presente, a professora Viviane. Ah, muito que bom, é a nossa querida Viviane. Uhum. Então eu posso começar a apresentar, se É vocês uma pessoa quiserem. muito especial nessa Abraplip. Se essa Abraplip está acontecendo, nós devemos a ela também, comissão científica, Uhum. organização do evento, né? Que bom. Então, logo vi que você estava em boas mãos, Milena. Então, começar de novo, lhe parabenizo pela aprovação no mestrado. E agora nós vamos, então, ouvir Milena, enquanto o Tiago está procurando se restabelecer, ou, perdão, restabelecer a linha, a rede. Então, o nome Milena Dias Soares é a nossa comunicadora, e o título é O Desejo Feminino em Ara, de Ana Luísa Amaral. Por favor, Milena. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Né? Eu queria agradecer também a participação, né, a abertura nesse espaço. É meu primeiro congresso, estou um pouquinho nervosa, mas espero que dê tudo certo. Agradecer a presença da minha professora orientadora também, que foi muito gentil ao me apresentar essa obra-prima da literatura portuguesa, que é a Ara, e eu espero compartilhar com vocês justamente a questão do desejo feminino presente nessa obra. Posso compartilhar minha tela? Por favor. E eu vou ficar mudinha agora. Estou compartilhando? Creio que sim, né? Estou. Está aparecendo?
Assim, Milena. Sim? Ótimo. É, Caso dê algum tipo de interferência também, vocês podem me sinalizar que eu fecho o meu vídeo, tá? Se for necessário. Bem, vamos falar então sobre o desejo feminino presente em Ara, né, de Ana Luísa Amaral. Eu acho importante pontuar primeiro que a própria Ana Luísa Amaral, né, que é uma escritora da literatura portuguesa, ela não se identifica como romancista, né? Na verdade, ela tem esse viés mais de poetisa e acaba que a obra Ara é um reflexo disso, né? Tem uma mistura muito grande de gêneros literários dentro dessa obra, né? A gente entende que a poesia é justamente uma estrutura em versos, em estrofes, né? Que causa o desperta sentimento no leitor, enquanto o romance apresenta os personagens mais densos, os conflitos mais dramáticos. E quando a gente se depara com Ara, na verdade, a gente vê essa junção, né, essa inquietação que desperta no leitor, principalmente se a gente estiver focando na questão do corpo feminino no seu desejo. Nesse caso aqui, é no corpo lésbico, querendo ou não. Eu vou usar o termo lésbico no sentido de homoafetividade feminina, certo? Não estou partindo do princípio que elas são lésbicas, se intitulam lésbicas ou bissexuais, ou o que seja, mas é mais uma questão do momento intenso que as personagens vivem. Bem, a palavra lésbica, então, para quem não sabe, ela é do latim, né? E ela vem justamente da ideia da poetisa Safo, né? Que tem esse quê de poetisa também da Ana Luísa Amaral. Acho que não é distinto, não é. A gente pode afirmar que tem essa similaridade no sentido da temática, assim, né? E a lesbianidade, ela é muito criticada na sociedade ainda, assim, ela é muito marginalizada. E para isso, justamente, eu trouxe um texto aqui de uma autora, que é a Navarro Swan, que ela fala: assim como se pode notar na definição dos dicionários, as conotações, as significações que acompanham a palavra lésbica são sempre negativas. Mulher macho, paraíba, mulher feia, mal amada, desprezada. As imagens revelam dessa forma ou uma caricatura do homem ou uma mulher frustrada, mulher que foge aos paradigmas da beleza e da feminilidade, e escolhe a companhia feminina por não atrair os homens, e a insignificância atribuída à relação física entre mulheres já demonstra qual é o verdadeiro sexo, o masculino. Sem ele não há relação sexual. Essa ideia, querendo ou não, ela é muito presente em Ara, né? Essa negação, essa questão do desejo, o que a gente vai debater se há ou não há, certo? E isso mostra justamente que tem uma questão muito histórica relacionada ao machismo, né, mesmo presente, né? É essa questão da nossa sociedade estar sempre às margens do desejo de querer masculino, não do feminino. A mulher não é uma fonte de prazer. Por isso também uso aqui a Lúcia Facco, que é uma escritora brasileira, também é da UERJ, né, mestranda e doutoranda da UERJ, que ela diz: o desejo feminino e, por consequência lógica, o desejo lésbico vem sendo silenciados por tanto tempo devido exatamente à preocupação em se manter o sistema de dominação das sociedades falocráticas, em que há sempre uma sujeitação das mulheres ao discurso ditado pelos homens. Então, essa citação da Lúcia, né, da Tânia também, é mais uma referência a como é que a gente tem essa construção diária, né? Apesar de elas não serem escritoras de literatura portuguesa, a gente vê que isso perpassa a questão da geografia, né? É uma questão mundial, cultural, infelizmente, até no século XXI. Com isso, a gente vai buscar debater um pouquinho sobre como é que se apresenta essa questão do desejo contra o querer, o poder, de fato, da mulher em relação à homoafetividade feminina dentro da literatura, certo? Para realizar esse artigo, na verdade, eu fiz uma análise, né, da obra, eu estudei a obra focada nisso do desejo, e aí, como eu pontuei já, eu uso bastante a Lúcia Facco para fundamentar minhas ideias, uso um pouco de Virginia Woolf também, Judith Butler e Tânia Navarro Swan para a gente debater a questão de gênero e sexualidade. Bem, a história de Ara, né, ela pode ser dita que se divide, a princípio, em duas partes, né, para o leitor. Antes e depois do capítulo denominado Irmãs. Porque antes dele, como há essa fusão literária, essa mistura de... quase que um gênero ensaístico, né? Ela tem uma questão de poesia, de romance, tem vozes, né, sombras, tudo está muito
implícito ali, muito subjetivo. Então, isso pode causar, a princípio, alguma confusão no leitor, uma inquietação no leitor, para ele entender sobre o que de fato se trata o livro. Mas ao chegar justamente nesse capítulo intitulado Irmãs, tudo que veio antes começa a fazer sentido, né? Só que o leitor até então, ele não percebeu, ele não se deu conta. A partir disso, eu trago um texto aqui da obra que justamente fala sobre... tem uma parte que ela fala de vozes, né? Ela intitula Voz 1 e Voz 2. E aí a Voz 1, ela diz: venceu o dissonante, já não posso nem quero... A voz 1, não, desculpa, a voz 2. Venceu o dissonante, já não posso nem quero obrigar-te a fingir o que não deves dizer o que não sou. Terminou o disfarce, e eu, que também lá estive, que sei o que tu sabes, o que antes pesadelo, um novo paraíso anunciar-se. O seu nome maior, que não podia ser nome qualquer, já que foi seu centro de amor, feito de dissonâncias, de palavras, de corpos e de estrelas. A sedução, árvore do saber, mas fruto ausente. Aqui há um diálogo, uma mistura entre a voz 1 e a voz 2, que apesar da voz 1 ser denominada como papel principal, né, e que nos leva a crer justamente ser uma das protagonistas que vão se apresentar de fato na obra, a voz 2, com essa alcunha secundária, é quem, na verdade, que dita as regras aqui. Né? Ela fala, eu sei o que aconteceu, eu sei que teve algum tipo de envolvimento, e ela continua, inclusive, falando que ela dá permissão para que a voz 1 seja ela mesma, o que é interessante, já que isso a gente pode perceber que na obra não se concretiza, né? Então a voz 1, ela termina, que se comece a história em nova voz de gente. Ela dá essa sujeitação, essa aprovação do homem em relação à mulher, né? Mas isso pós o ocorrido, e é isso que vai chegar ao leitor, né? Ana Luísa, então, ela mostra justamente o quanto o papel masculino, né, o gênero masculino, ele acaba pontuando qual é o poder, qual é o lugar da mulher, o que ela deve ou não fazer. E ela inicia justamente esse debate sobre essa questão do desejo. E aí eu trago para vocês um trecho da Judith Butler, que ela dialoga justamente com a escritora portuguesa em relação a esses ideais, né? A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo, uma identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver. Em vestizo, ela investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de identidade, que na verdade são feitos de instituições, práticas e discurso, cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. A tarefa dessa investigação é centrar-se e descentrar-se nessas instituições definidoras, o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. Então, a Judith ela estava dialogando justamente aqui com a Ana Luísa Amaral, né, pontuando o quanto o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória ela acaba determinando os comportamentos da sociedade, né? Mas são comportamentos que nós não paramos para refletir, e é necessário que se reflita para que haja uma modificação. Outro ponto que nos leva também a entender essa sujeitação da mulher, né, essa questão do desejo, quanto ele é silenciado, quanto a mulher é silenciada, é justamente a forma cuidadosa como a autora ela não compartilha qual é o nome dessas personagens, né, que estão presentes, de protagonistas, ela não nomeia essas duas mulheres, né, ela deixa tudo muito, como eu disse, implícito, ela mostra que essas personagens, elas podem ser qualquer mulher, qualquer pessoa, porque para a sociedade a mulher ela é igual, né? E isso me remeteu muito a uma parte de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela fala justamente sobre as Marys, né? Ela usa várias séries de Marys para falar que para o leitor pouco importa como é que ele vai chamar a personagem, porque no final todas as mulheres acabam sendo iguais, elas estão dentro de uma caixinha. A mulher possui uma mesma função, ela não possui uma singularidade, que é o que nós podemos observar muito claramente em Ara, né? Apesar do desejo, apesar do protagonismo das personagens, ainda assim a gente consegue pensar que não há essa potencialidade do desejo da mulher, certo? E aí o capítulo que eu paro para refletir mais, justamente denominado Irmãs, ele se divide em 3 partes, né? Memória, prólogo e epílogo. E cada uma delas a gente vê um conflito sobre o desejo feminino e essa permissão, né? Esse ato de vai ou não realizar esse desejo, concretizar esse desejo.
A primeira parte entrega justamente ao leitor que aconteceu alguma coisa, algo muito bom de ser lembrado, já que uma das protagonistas diz: e lembrar-te exatamente de uma forma correta é-me tão importante dentro das noites a pensar em ti, sabendo não te vejo nunca mais. Então dá a entender para o leitor que aquele encontro não vai se repetir, que foi um momento único, um encontro de almas, mas que não se sabe se aconteceu ou não a perpetuação desse desejo feminino, né? Com passagem, essa primeira parte, que é a Memórias, é um poema, tá? Por isso que eu falo que a Ana Luísa, ela mistura muitos gêneros. Então, essa primeira parte é um poema, e logo em seguida ela começa uma prosa com o leitor, né? Ela mostra, na parte do capítulo chamado Prólogo, ela traz algumas informações mais explícitas dessa vez, né? Ela fala justamente, ela deixa claro que há um desejo dos personagens, né? Que há uma narrativa dos personagens aí de fazer acontecer, só que elas estão confusas, elas estão numa mistura de sentimentos sem saber como reagir diante deles. E isso é justamente uma situação que a gente encontra em relação ao amor sáfico, por ele estar à margem da sociedade, fazendo com que essa realidade, esse desejo, essa mistura de sentimentos, muitas vezes ela não seja nem conhecida, né? E quando ela é conhecida, há justamente um preconceito para saber como é que ela pode ser ou não realizada, né? Então, essas duas personagens, elas sabem que estão vulneráveis e desprotegidas dentro dessa situação, e elas encontram dentro de um quarto um momento perfeito para elas concretizarem essas vontades, né? O que é muito questionado, de novo, por Lúcia Facco. É realmente interessante nos aprofundarmos no porquê desse silêncio em relação à homossexualidade masculina. Temos várias referências, desde a Grécia Antiga. Mas e as mulheres? O silenciamento que paira sobre elas, nos faz pensar se as mulheres de antigamente, de fato, se sujeitavam tanto, se permaneciam tão comportadas e obedientes às normas. É difícil imaginar que sim, se nos reportamos aos dias de hoje, quando continuam existindo relações lésbicas em sociedades onde as consequências são terríveis. Mas, enfim. Bem, a Lúcia, então, ela acaba também mostrando, né, como é que a gente vê a questão do desejo do gênero masculino com o gênero feminino. O gênero masculino, seja ele heterossexual ou até mesmo homossexual, ele é falado na história da literatura. Já o gênero feminino, ele é silenciado, né? Então, a gente vê que essa questão do homoerotismo entre mulheres, ela é real e antiga, mas que ela é muito oculta, né? Justamente por causa dessa negação de direitos. Bem, a partir disso, né, a Ara entrelaça esses preconceitos estabelecidos pela sociedade, e ela segue com um capítulo mostrando que as duas personagens, elas se encontram num casamento heteronormativo, né, com a presença de filhos, o que ratifica justamente essa ideia do desejo da mulher deixado de lado para servir ao homem, né? E com isso, eu consegui trazer uma parte da Tânia Navarro Swan que ela diz: se a história não fala das relações físicas e emocionais entre as mulheres, é porque não existiram? Ou porque sua essência representa a desestabilização e o caos na ordem natural, entre aspas, e divina, também entre aspas, da heterossexualidade denominada pelo masculino? O que seria no mundo patriarcal se as mulheres dispensassem os homens das suas camas e de afeto, se recusassem a incontornável, entre aspas, parceria masculina e a reprodução como definidora de suas identidades? Então, o que acontece se a mulher começar a dizer não para o homem e se entregar aos seus desejos, suas vontades, entender qual é o seu papel na sociedade, né? Com isso, a Ana Luísa acaba também fazendo justamente com que mostrando ao seu leitor que essa situação das mulheres, das protagonistas, elas não pode ser nem dita nem sonhada, por mais que a gente esteja falando do século XXI. Para elas isso é muito errado de se pensar, né? Então elas tentam não se tocar, elas evitam esse afeto mais explícito, né? Porque a sociedade enxerga isso como algo muito anormal, de tal modo que elas não conseguem nem nesse momento confessar o que sentem uma pela outra, né? Justamente porque uma forma de falar seria uma ratificação desse desejo, né? Se essa circunstância já não bastasse, Ara tem muito da questão do não dito, né? Tudo aquilo que fica por dizer, fica nas entrelinhas do texto, né? Mostrando justamente
que essa mistura de sentimentos, elas são impeditivos, né, para que haja concretização. Só que isso vai até além. A escritora mostra que tem um problema que é uma barreira idiomática, né? Uma personagem, ela não fala a língua da outra. Então, essa questão dos afetos, ela é muito sentimental através dos olhares, através do movimento do corpo, né? Desse desejo do corpo, essa questão de como é que nosso corpo fala, mesmo sem ser através do idioma, certo? Então, essa questão de ficar por dizer, né, uma questão de como é que é em relação ao mecanismo de comunicação, eu trouxe justamente uma passagem do texto, né, de Ara, que é um sentimento inconversável na língua que falavam, uma mistura comum, desconcertada, e o estarem longe e sentirem-se sós, partilharam-na sempre, embora não fosse a língua de nenhuma delas, porque nenhuma delas sabia falar a língua da outra. A profícia da palavra importando mais do que o dizer. É interessante também ver nessa passagem que essa língua que nenhuma das duas fala, né, também pode ser justamente essa língua do homoerotismo, né, essa nova possibilidade de amar, certo? Então, a partir desse silêncio, a partir dessa falta de falar, a gente vê como é que acontece a quebra de alguns paradigmas, né? E é justamente tentando quebrar essa ideia de estar à margem, de estar escondida, que é defendida pela Lúcia Facco. Fazer questão de permanecer à margem, não interferindo assim como a ordem estabelecida, ou discutir com a sociedade e existir a inclusão, obrigando-na a alternar as suas normas. Bem, até esse momento, dentro de Ara, a resposta para essa questão pontuada pela Lúcia é justamente manter a ordem. Não vamos mexer, não vamos realizar o nosso desejo, nossos desejos. Isso é errado, né? Nós não nos sentimos bem. Apesar disso, na última parte, né, que é do capítulo que é intitulado Epílogo, o leitor pode se encher de esperança no sentido, eu quero que elas realizem, concretizem esse ato de afeto, essa troca de carinho, porque não há nada de errado, né? E aí elas acabam se reencontrando no que elas chamam de terceiro país. Esse terceiro país é um lugar como se fosse um lugar seguro para elas, né? Não é o território nem de uma, nem de outra. Querendo ou não, é um reflexo também da nossa sociedade, né? Os movimentos que são seguros, os lugares que são seguros para as pessoas que são homossexuais. E aqui eu até abro essa junção, tanto para o homossexual feminino quanto masculino, né? Porque é a ideia de evitar pré-julgamentos e preconceitos, mesmo no século XXI, mesmo com todo o debate que a gente tem, certo? Os parágrafos que se seguem, né, a gente tem justamente essa ideia do quase, resgatando o desejo em vias de acontecer. Vai ou não vai acontecer? O leitor ainda não sabe, o leitor ainda não percebeu se elas conseguiram ou não. Fica que sim, fica que não, mas a princípio é não, a resposta é não. E aí a autora dá uma questão de como é que é esse reencontro para as duas, né? Como um parto, assim foi o reencontro. Um pequeno sorriso de desassossego, e ela a levantar-se, a outra tentando não correr. O pequeno amor finalmente de novo veio em carne. Elas estão se contendo, né? Apesar delas quererem, apesar do corpo falar, uma tenta não correr, a outra levanta, mas é um levantar-se que a gente entende que é um levantar tentando manter a calma, tentando não mostrar essa ansiedade, porque apesar de estarem as duas ali naquele terceiro país, ainda assim isso pode ser mal visto, né, dentro dessa dominação da sociedade falocrática. Então, a autora mostra a realidade desse cenário, deixando um recado para o leitor. Queria beijar-te, como não deve ser, mas como deve ser. Sabes como me sinto quando falas assim? Em displicência e riso, de coisas de dão de corpo, tocar o teu pescoço levemente, tocar o teu sorriso. Ontem, em hotel e naturalidade dessas coisas, despistes a camisola à minha frente, e eu afastando os olhos, como deve ser. Como um pudor impossível se fosses só amiga. Virei-me de costas para ti, para despir a camisola. Nunca um gesto, mas quero. E entre o querer e o resto, as coisas são tão fundas como o abismo. Aqui é uma complexidade, né, justamente desse querer, desse desejo, desse poder ou não poder. Eu quero te ver despindo a camisola, mas eu não posso, né? Eu não sou sua amiga, eu quero ser sua amante, mas eu também não posso,
né? Eu não tenho como fazer esse gesto, mas eu quero. Então, nessa passagem, a autora mostra justamente como elas tentam se entregar a esse desejo do jeito que dá, dentro de si mesmas. Não houve a concretização desse desejo, né? Não houve essa materialização do amor. O que houve foi um entendimento de si e uma reflexão sobre o que elas são de verdade, né? Ambas percebem que elas nunca foram justamente amigas, apesar delas e dos maridos, apesar da sociedade, desculpa, e dos maridos, né? Os maridos as veem dessa forma, mas elas sempre foram amantes, amantes silenciosas, entregues sem o corpo, mas de alma. E então já vou me encaminhar para as minhas considerações finais, né? Esse artigo justamente ele buscou debater essa questão do desejo, como é que ele se mostra presente, cara, como é que ele é muito forte, apesar dele não ocorrer, né? E quanto ele tem influência na sociedade falocrática e heteronormativa, mesmo no século XXI. A gente viu justamente que o gênero feminino ainda se encontra à margem, né? Não só em relação à sexualidade, mas também ao gênero. E a Ana Luísa, ainda assim, com o passar do livro, em outro capítulo, que se chama Coisas de Rasgar, ela deixa parar uma dúvida sobre o fim da história para o leitor, mostrando que há esperança, né? Em que talvez um dia isso possa acontecer. E o teu sono, num quarto ao meu lado, a outras horas da manhã, me desperte, dentro do desejo por fazer uma ternura imensa. E eu entre no teu quarto e me sente ao teu lado, e seja capaz finalmente de afagar a nuca, como se afaga a cabeça de um animal muito belo. Então, há uma esperança dentro da personagem, e a Ana Luísa tenta transpor isso para o leitor, né? Há esperança, apesar de tudo, há esperança. Ela retrata, então, assim, de modo pertinente como é que acontece esse elemento das vozes femininas e como isso é agravado quando a gente trata do relacionamento sáfico, né? E eu acho que ela deixa uma lição pra gente, pesquisador, leitor, de tentar fazer com que essa inquietação, porque Ara mexe com a nossa inquietação, tá? Mesmo que as duas realizassem o desejo, ainda assim elas nos deixam muito reflexivos. E então, de mudar essas produções, essas produções dando mais visibilidade, fazendo mais produções e também debatendo sobre. E ela deixa por fim justamente essa dualidade entre o querer e o poder, que ele não é um motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Ela deixa uma parte final que eu acho que é uma das mais lindas da obra, que a vergonha é não amar. O resto ele está aqui. O futuro presente, pronto para suster ódios e lutas. O resto são lágrimas idênticas sobre a fome e o choro à nossa volta. O resto é olhar teto, olhar conforto e saber que tocá-los era nada. Situo à minha frente como um sol. Orgulho por amar. Bem, termino então a minha apresentação. Agradeço vocês pelo espaço, né? Caso tenham dúvidas, podem perguntar. Foi um prazer trabalhar com a Ara e investigar justamente essa questão do desejo feminino e essa questão do não dito, do por dizer, né? Essa sujeitação do gênero feminino em relação ao masculino, entre o querer e o poder. Vou parar de compartilhar, tá bem? Olha, tem que agradecer muito a apresentação de Emiliana Soares. Eu tenho certeza que você já é motivo de orgulho para a sua orientadora e para outras pessoas no grupo que já estão dizendo orgulho de você, Milena. Que bacana. Tenho certeza, você acabou de entrar no mestrado e esse trabalho que você já tem tão bem articulado, estruturado, ele só tende a crescer e tenho certeza que, bem, eu quero estar na sua defesa. Essa é uma colocação que eu devo fazer agora aqui. Obrigada. Tá? Com certeza. E pontuar só uma questão, eu sei que o debate não é agora não, tá? Desculpem. Mas se a gente pensar que Judith Butler veio ao Brasil e foi ofendida, Hostilizada, sim. hostilizada, você imagina, né, a importância de trabalhos dessa natureza, não é? E como Viviane diz, leitura séria, comprometida, dedicada. Eu queria até fazer um convite para vocês, né? Ana Luísa Amaral estará hoje numa mesa, 2 horas, com a minha professora orientadora. Então, aqui na Bapilip, eu acho interessante podermos ver, né? Será de grande aprendizagem. Pois é, nós temos mesas de grande qualidade, e é tudo ao mesmo tempo e agora, não é? Sim. Que nós não consigamos assistir todas, já vou avisando
que nós teremos todas elas gravadas. Então, se não for possível em determinado momento assistir uma ou outra, nós vamos poder teremos essa oportunidade de assistir e aproveitar esse momento, que essa é a verdade. Mas eu vou aproveitar agora e chamar o Tiago Correia novamente. Por favor, se presente. Ai, que bom, você voltou. Fiquei feliz de reencontrar você, porque o seu início foi lindo e, de repente, você não estava mais conosco. Então, olha o que eu vou pedir a você. Não vou te apresentar de novo, não. É. Mas eu vou pedir que você faça o seguinte. Você estava na sua primeira prancha, digamos assim. Você compartilha, começa do início, tá? Para que possamos pegar o fio. Combinado? Certo. E hoje eu não percebi que eu não estava mais aqui. Sim. Então, Eu fui falando sozinho. não, mas isso faz parte. Estamos aprendendo. Então, eu vou sair, tá bom? Para você ficar à vontade. Ah, Estou aqui ao seu tá. lado. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Peço desculpa a todos, mas infelizmente é o que tem para hoje. Sim, vamos lá, retomar, né? Eu já falei para vocês um pouquinho do título, né? Essa apresentação, ela é voltada muito mais a uma chegada, né? A falar sobre a conclusão desse caminho que eu fiz ao longo dos 3, 4 anos, e compartilhar, né? O Alberto Pimenta, ele é um poeta, né? Um poeta português. Além de poeta, ele é escritor, ensaísta e foi por muitos anos, né? É, foi professor, né? Em universidades. Morou um período na Alemanha, é, e tal. E em 2007, ele publicou, né? Esse poema chamado Indulgência Plenária, né? Só 8 anos depois que esse poema ele foi editado aqui no Brasil, certo? E esse poema é um poema extenso que ele se dedica a apresentar em 5 sessões o caso da brasileira transexual Gisberta Salsa, né? Mas quem é a Gisberta? Talvez alguns aqui possam não conhecer a Gisberta. A Gisberta, ela foi, né, uma mulher trans brasileira, que foi torturada em 2006 por um grupo de adolescentes da Oficina São José, que é uma instituição vinculada à Igreja Católica na cidade do Porto, em Portugal. A Gisberta ela foi atirada, né? Foi jogada, lançada em um poço, em um prédio abandonado, né? Depois de perder a consciência. Mas por que jogar a Gisberta em um poço, né? Esse grupo de adolescentes, de garotos, em torno de 12 a 14 garotos, eles encontraram a Gisberta em um prédio abandonado e, por um momento, fizeram amizade com a Gisberta, até porque um desses garotos, ele já conhecia a Gisberta. Conhecia da onde? A mãe dele era amiga da Gisberta, né? A Gisberta, por um período, ela foi garota de programa também. E aí a mãe desse garoto também era. E aí, em alguns momentos, a Gisberta ficava, né, cuidando desse menino para poder a mãe ir trabalhar. E aí ele reconheceu a Gisberta. Inicialmente, eles tiveram um certo cuidado, uma curiosidade de conversar com a Gisberta. Só que de um momento para outro, eles começaram a agredi-la, né? A batê-la, a ter curiosidade, né? Entre aspas, em descobrir o corpo da Gisberta, né? Em querer saber como é que era. E aí, a partir disso, começam a bater, a agredir,
A Gisberta apanhou por uns 4 dias consecutivos, né? Ela estava muito debilitada porque ela era HIV positivo, né? E ela não fazia o tratamento. Então, tudo isso acarretou que a Gisberta ficasse debilitada, né? E essas agressões ajudaram a fragilizá-la mais ainda. E aí, certos dias, esses garotos, eles retornam ao prédio abandonado que a Gisberta estava abrigada, né, se abrigando, e que também, por coincidência, era um espaço que esses garotos iam para brincar, né, para ficar lá reunidos. E aí eles encontram a Gisberta desacordada e pensam que a Gisberta havia morrido, né? E aí eles pensam, né? Como é que vamos nos livrar desse corpo, né? Eles não tinham ferramentas, né? Aí descartaram a possibilidade de enterrá-la, também descartaram a possibilidade de atear fogo nela, né? Para não chamar atenção, mas encontraram no fundo do prédio um poço abandonado. E nesse poço foram e jogaram, lançaram a Gisberta, né? A Gisberta não estava viva nesse momento, né? Segundo a autópsia, né, nas investigações, a Gisberta ela morreu afogada, ou seja, entendeu-se que a causa da morte de Gisberta foi a água e não as agressões, né? O que é muito problemático, né? Pensar e colocar a culpa na água, né? Que coisa impressionante, só falando assim, porque nós estamos ainda no... Caiu de novo. Caiu de novo a rede do Tiago. Nós temos que nos acostumar com essa experiência do imponderável, não é? Fico chateada por ele, porque ele tem muita vontade de apresentar, tem muito a dizer. Tomara que ele retorne, não é? Mas enquanto ele não retorna, aí quero perguntar a vocês, as pessoas presentes. Vamos conversar sobre o trabalho da Milena Soares, Viviane, Ingrid, Andressa e pessoas presentes? O que vocês acham? O que você acha, Milena? Beth, acho que é melhor seguir com as apresentações, né? O que você acha, assim, por Pois conta é, do então vou fazer a tempo? chamada, Viviane, porque, veja bem, as demais pessoas são a Diana Gonzaga Pereira, o título A Esposa Póstuma, uma leitura do conto Rosalina, a nenhuma de minha. A Diana já chegou? Pelo Não. nome não, professora. E a outra pessoa era a Manuela Rodrigues dos Santos, com a corporalidade travesti entre a colonialidade europeia e a potência decolonial latino-americana. A Manuela Rodrigues chegou? Também Pelo não. nome também não. Olha que coisa inédita. Eu nunca vi. Não, é muito raro acontecer. Eu já vi acontecer, mas é muito raro. Aí você tem vídeo. Isso eu chamo de trote aos calouros. A calor aqui devo ser eu. A apresentadora é que sapateia. Então, o que eu ia dizer? Viviane, eu acho que esse é um momento de nós aproveitarmos que a Milena está aqui, que a orientadora dela está aqui. Eu, na verdade, estou aprendendo com essa experiência de vocês, né? Estava mesmo anotando tudo o que a Milena estava falando com muita atenção, porque, na verdade, essa questão de como o patriarcado conforma as pessoas, não é? E mesmo quando você quer sair do controle, você permanece com o controle introjetado em você,
né? Um controle que vem da sua ancestralidade, da sua criação desde que você nasce, né? Que a questão da sexualidade, ela antes de você nascer, ela já é uma questão séria. Você não pode entrar numa loja de criança para pedir uma roupinha, você tem que perguntar se é menino ou menina. Já existe essa distinção, a criança nem nasceu, não é? E você já entra na loja tendo que ir para o lado A ou para o lado B. Não é? Não existe... Não, eu quero o caminho do meio, como diriam os budistas. Eu quero o caminho do meio. Eu não sei o que ela vai ser. Eu não sei o que essa criança vai querer ser. Né? E assim como a gente diz assim, eu não sei o que ela vai querer ser na profissão, na vida, no relacionamento com as pessoas, a gente poderia também dizer, eu não sei o que ela vai querer ser ou optar, né? Em termos de opção sexual, eu não sei o que ela vai querer, né? Mas essa força heteronormativa, ela nos bota dentro de uma moldura, bem uma moldurinha que eu estou vendo aqui agora, eu estou nesse retratinho, né? Estou na moldurinha. E essa moldura, ela vem pela nossa vida, né? Eu sou uma pessoa oitocentista, devo dizer para vocês, mas é interessante quando que a gente vê isso lá no século XIX, a distinção dos papéis, né? Isso é bacana assistir você, Milena, agora, apesar de não ser a minha especialidade, porque a gente vê essa distinção dos papéis lá em 1800, né? Eu estou fazendo essa fala aqui inicial porque me chamaram para ser mediadora, e eu digo assim, vivendo e aprendendo. Inclusive a Ingrid Kelly, que vai, por favor, Ingrid, entra na roda com a gente, né? Ela colocou assim, minha filha e eu, como mãe, já fomos julgadas porque ela tinha um velotrol azul e não rosa, né? Eu também, como mãe, tinha um macacãozinho rosa da filha, né? E eu botei no filho, né? Macacão que tinha ficado de um para o outro. Aí o pessoal dizia assim, qual é o nome da menininha? Não dá nem tempo de você, da criança, administrar isso, né? Então, eu vou parar de me estender e vou ouvir vocês. Milena, eu vou fazer o comentário de orientadora e talvez não é bem isso, né? De pessoa próxima também, né? A você é o seu primeiro trabalho, né? Eu acho que você sempre uma estreia, né? É uma estreia na apresentação e uma estreia na Abraflip, sua primeira apresentação. A gente tem sempre claro que a gente fica com um certo nervosismo, né? Mas essas coisas passam porque o nervosismo, na verdade, nunca passa, né, Beth? Né? Eu acho que eu vejo professores mais velhos falando sobre isso, nós que, né, somos jovens, mas, né, já temos alguns anos, quer dizer, o nervosismo nunca passa, dependendo da situação, você fica aqui, como eu estou hoje, acordei já também um pouco nervosa, né, em muitos sentidos. Mas eu queria pensar com você, né, uma questão, né, no seu artigo, que é a ideia do espaço doméstico, né? Esse tema que é muito presente não só na poesia da Ana Luísa Amaral, né? E na escrita da Ana Luísa Amaral, sobretudo em Ara também, né? Também vai aparecer em Ara essa ideia do espaço doméstico, né? Então pensei muito no livro da Michelle Perrault, né? A História dos Quartos, porque o quarto é também, né, esse espaço doméstico, como você apontou, indicou, né, é o que também vai surgir em outras escritoras, né, poetisas, né, mulheres, né, poetas do século XX, né, pensando nesses espaços, né, como lugares que vão, de alguma forma, estruturar uma certa disciplina, né? É refúgio ao mesmo tempo, mas também é uma maneira de você concretizar suas relações de afeto, não é? E de alguma forma construir, construir, né,
o seu espaço seguro, né? Então, o quarto tem essa potencialidade, a imagem do quarto, né? A construção que a gente faz do quarto. Ao mesmo tempo que é uma concretização do desejo, é também o espaço, né, de segurança. Então, é interessante, né? Porque o quarto, né, segundo este livro da Michelle Perrault, tem muito a ver com essa ideia de um espaço essencialmente moderno, né? Pensando, né, nessa ideia também de como o quarto vai se transformando, a ideia de quarto, né, a partir da modernidade, como é que ele representa essa possibilidade de fuga também para um desejo irrealizável, né, para algo que ainda está em vias de acontecer. Né? O quarto é também esse espaço, é a fuga para o quarto, né? Aquele momento em que o quarto, né, acaba tendo esse papel. Então, é interessante pensar, não é, como é que essa escrita contemporânea, isso que não é só do século XXI, né? Começa ainda lá no século XIX, né? Essa possibilidade do quarto, do espaço doméstico ser retratado e do quarto ter um aspecto importante em termos de símbolo, de espaço, né? de realização, de muitos romances, né? O quarto é quase uma personagem, né? Então, eu fiquei pensando essencialmente, né, que uma das grandes questões estruturais, eu fiz todo citei a história dos quartos, mas pensando que uma das questões estruturais, só para pensar também com vocês, né, um pouco, e continuar a conversa esperando, né, para ver se, né, o Tiago aparece, né, se ele volta, né, se a conexão dele se restabelece. Mas assim, eu queria pensar ou alguém aparecer, né? Porque senão a gente também pode fazer, né, algumas perguntas e encerrar, infelizmente, a sessão. Sim, Mas sim. Pensando nessa questão do espaço doméstico, como é que isso a gente está fazendo sempre uma ideia do exterior para o interior, né? O julgamento aos olhos dos outros, da nossa vida privada, né? Isso é interessante. Mas, então, portanto, como esse espaço doméstico, ele é fundamental para ser explorado, né? Refletido, quer dizer, é um espaço de reflexão para essa nossa possibilidade de construção de uma subjetividade ou de subjetividades, né? Quer dizer, é o espaço doméstico quem vai ditar e reproduzir, né? Isso que vem de fora muitas vezes, né? A ideia das salas de jantar, né? A ideia, né? As pessoas nas salas de jantar, né? A ideia lá da música dos Mutantes. Então, assim, como é que esse espaço burguês também está ali? E o quarto talvez seja um dos únicos espaços que não representa essa ideia tão evidente, né? Essa ideia porque a sala de jantar tem a ideia do coletivo, né? A cozinha é o espaço reservado à mulher, mas o quarto pode ser, né? Esse espaço que foge até da esfera individual ali doméstica, né? Porque o quarto ele pode ser reproduzido em outros ambientes, né? A gente para pensar nos hotéis, né? Que são tão importantes, né? Então o quarto ele sai dessa esfera e acaba sendo um espaço de fuga. Então eu fiquei pensando muito nessa possibilidade de refletir sobre essa estrutura que você levantou no seu artigo, né? Essa ideia, portanto, que o poder e o querer, né? A ideia do desejo e do querer, mas como é que essa estrutura, esse patriarcado, essa estrutura patriarcal, que na verdade está tão assim, eu acho que às vezes fora de moda, né? Falar que a grande questão é o patriarcado, né? E não as questões que derivam dessa questão né, tão primordial, mas como é que isso se reflete nessas representações nossas, nessas construções, nesses espaços, né? São esses espaços que devem ser preservados, né? O espaço, né, da casa, o espaço das salas, né? Então, ainda hoje a gente tem essa representação daquilo, né, que você projeta para o exterior, mesmo no seu espaço interior. No quarto não. O quarto não, o quarto é algo que você fechou a porta, né? É isso, a fuga para o desejo, uma fuga para a conformação, né? Para uma ideia de magia,
uma ideia mais de conforto, né, nesse sentido. Estou aqui criando várias coisas. Estou que nem Mônica Figueiredo, estou me inspirando nela. Mas, assim, essa ideia de você né, poder fazer alguma coisa. Então, é interessante, né, pensar nisso, Milena, assim, depois, né? Pensar que essas estruturas dentro do texto são necessárias, né? Como é que o patriarcado também se sustenta por uma linguagem que é a linguagem doméstica, que é o espaço doméstico, que é a manutenção do espaço doméstico, e que o quarto talvez seja esse espaço de segurança, de proteção, como, né, indica, né, o palco, né, como fala lá também a Michelle Perrot. Então, assim, talvez seja essa possibilidade, assim, né, sempre foi. E como é que isso se mantém ainda dentro da nossa casa, né? Então, o quarto é a fuga dentro dessa questão. Então, pensar, né, um pouco mais, também não é uma pergunta, é só para a gente pensar posteriormente sobre isso. E depois, assim, né, Beth, pensar assim também em conjunto, né? Pensar como é sempre o verdadeiro exercício, né? Mas assim, pensar também com vocês essa ideia da linguagem, né? Dessa questão da palavra, né? Eu sempre penso muito nisso também. Como é que a gente tem uma estrutura de texto, uma estrutura, um jeito de fazer romance, ou um jeito de fazer, né, poesias, vamos pensar, né? Que a gente tem baseado, né, em modelos, né, ou numa historiografia, numa história da literatura que tem a ver com esses modelos, enfim, eu posso chamar de masculinos, mas é uma escrita dos homens, né? Isso que o projeto de vocês mostra tão bem também, o projeto do qual você faz parte, né? Que existe uma outra história, a história das mulheres, as mulheres escritoras que não eram divulgadas no XIX, né? No início do século XX, e que essas mulheres foram tão importantes, né, quanto esses, né, homens, enfim, né, essa escrita que não chegou de uma maneira tão não foi tão divulgada quanto merecia, né, muitas vezes. Mas aí eu fiquei pensando nessa ideia da linguagem nesse sentido, assim, né, o que dizer, né, o que dizer do que nunca foi dito, como dizer, esse como para mim é muito importante, né, como dizer o que nunca foi dito, como dizer aquilo que pouco foi dito, como encontrar a palavra exata para descrever isso, que é uma angústia da literatura, né? Essa questão, essa possibilidade ou não de dizer, né? Essa ideia tão angustiante da palavra, da página em branco, né? Está lá no Drummond, né? Esse processo de escrita, a reflexão sobre sua própria escrita, mas é uma reflexão da sua própria escrita e dessa escrita que vai falar e que quer encontrar essa forma de dizer, né? Essa forma de dizer que é do silêncio, que está muito bem na Virginia, está, né, no Oscar Wilde, tá, tem tanta gente, né? Essa ideia né, tantos escritores importantes. Então, talvez, né, a forma... eu também tenho pensado muito nisso, talvez uma escrita mais ensaística, uma escrita mais híbrida, a ideia dos gêneros que se misturam, não só com as outras artes, mas também essa ideia, talvez seja não um caminho definitivo, mas a única solução dentro das limitações né, que a gente tem. Então, essa possibilidade do híbrido, essa possibilidade até da forma livre do ensaio, né? O ensaio então tem uma questão às vezes ensaística, uma reflexão que sempre aparece em muitos romances, né? Talvez seja uma saída contemporânea de alguns escritores, essa ideia da linguagem. Eu gostei muito dessa sua fala, Vivi. Eu sei que eu acho que a Milena é que tem que falar. Então, Milena, você fala aí, porque depois eu também queria pegar esse fio, não sem antes pegar a fala da Ingrid Kelly, que diz assim: eu me sinto mais segura no meu quarto. Minhas filhas gostam de ficar no meu quarto até quando não estou, dizem que tem cheiro de mãe. E nos quartos que surgem os escritos, mas isso também é uma outra, né? Isso que você disse, Ingrid, é uma outra questão, né? É interessante pensar até é porque no quarto também muitas vezes, não são formados assim, os leitores, né?
nos quartos as pessoas leem. Então, tem muito a ver. Isso está lá naquele livro do Proust, aquele breve ensaio também, né, sobre a leitura, que fala sobre isso, né? Exatamente nesse espaço da leitura. O quarto é um espaço de escrita, né? Mas é um espaço de formação do leitor, né? Então, até nisso tem a ver essa possibilidade de segurança, de proteção, né? Sim, e a Ingrid complementa, nos quartos é que surgem os escritos. Por favor, Milena, fique à vontade. Não, eu achei muito importante isso que a professora Viviane pontuou, né? Nesse momento eu estou no meu quarto com o espaço seguro para eu poder me apresentar de modo quieto, né? Convivendo com a família em pandemia. É aqui que surgem os escritos, é aqui que surgiu o artigo, é aqui que surgiu a pesquisa de mestrado, é aqui que eu me torno leitora também. E é em quartos que nós, mulheres lésbicas, podemos realizar os desejos de modo a nos encontrarmos fora da sociedade, né? Que foi justamente o que eu falei, é um espaço seguro, é um espaço de fuga, né? É esse espaço doméstico que não está no olhar do outro, né? Igual a professora falou, numa sala de jantar é um coletivo, né? A cozinha é o lugar da mulher, né? Claro, de acordo com a sociedade, não é a professora que acredita nisso, né? Mas e aí nos quartos nós podemos... a professora não acredita nisso também, não. Mas é nos quartos que a gente pode ser o verdadeiro eu, digamos assim, né? Mas aí entra nessa reflexão, mas como ser eu se eu nunca soube ser eu? Se eu nunca disse isso, né? Que entra nessa dualidade de como dizer o que não foi dito, né? Eu acho muito interessante, e Ara trata sobre isso, né? Como que eu vou dizer, né? Devo dizer, posso dizer, não posso dizer, mas eu estou sentindo, devo sentir? É uma reflexão, por isso que ela mexe com uma inquietação, e é esse gênero ensaístico, né? Um pouco de poesia, um pouco de uma voz solta aqui, é um pouco de narrativa, e aí tem uma mistura dos narradores, uma hora é a personagem que está ali em primeira pessoa, e não é uma fala, é uma fala direta dela, uma fala indireta, tipo, uma fala direta dela, uma hora tem um observador ali contando como é que elas se encontram, não se encontram, como é que é essa relação com os maridos. Então, tudo mostra que está envolto, né, nessas questões. Sim. Olha, eu queria só dizer algumas coisinhas. Primeiro, a fala da Vivi me fez lembrar de um livro muito, muito interessante, muito importante, que é o da Ida Alves, que ela organiza, De Casas Falemos, né? É um livro muito interessante que discute essa questão do doméstico, da domesticidade, dessa vida envolta em rendas, né? Que é o amor da família, te conformando, né? Naquele jeito de ser, entre aspas, né? Gostei muito dessa ideia que a Viviane colocou da questão do quarto como saída. E aí eu tinha uma pergunta para você, né? Assim, então a possibilidade dessas mulheres saírem dessa moldura ou dessa grade heteronormativa, irem para um terceiro país, né? Porque tem línguas diferentes, porque vivem nos seus espaços e elas iriam para esse terceiro país. E mesmo assim, por que é mesmo tão difícil, né, dar vazão ao desejo? Mesmo abrindo uma outra janela, mesmo abrindo um outro lugar, mesmo abrindo uma nova língua, digamos assim, né? Como é que é difícil, né? E pensando nessa questão, quero ouvir você, né? Que, como a Viviane bem colocou, talvez seja necessário o hibridismo desses gêneros, dessas linguagens, né? E, nesse caso, pelo que você apresentou, pelo que eu pude entender, obrigada, escrever a carta portuguesa. Isso a Viviane acabou de colocar. A casa, não, lembrando do texto da Ida, que está dentro de escrever a carta portuguesa. É isso que eu ia falar. O texto da Ida está dentro de um livro chamado Escrever a Casa Portuguesa, que é organizado pelo professor Jorge Fernandes da Silveira. Ele reúne vários ensaios. Ele reúne vários ensaios. Eu fiquei com o de casa da Ida aqui na minha cabeça. São ensaios de professores da literatura brasileira e portuguesa. Ele é emprestado pela UFMG, é um livro seminal. Obrigada, Vivi. Seminal, é isso. E pensar nessa questão mesmo, desse dizer, né? Como é difícil representar as coisas,
como é difícil representar a angústia, como é difícil representar sentimentos. Então, a possibilidade dessa leitura que vocês estão fazendo é encontrar essa forma de representar, essa forma de vocalizar, essa forma de encontrar um lugar de fala para essas pessoas que estão escapando do que é o normal, entre aspas, do normal, o conformado, né? Daquilo que as pessoas entendem que é o que a gente deve ser. Não sei. Você pode nos ajudar com essas colocações? Então, na verdade, é uma parte que eu não trabalhei, eu não botei no trabalho, mas no sentido, porque eu queria focar no desejo, né? Elas se encontram nesse terceiro país mesmo, uma viagem junto com seus maridos, né? E aí rola essa questão do desejo, desse querer que não acontece, que é justamente o capítulo Irmãs, ele não acontece, e aí nesse meio tempo elas trocam cartas como se fossem amigas, por isso que os maridos acreditam que elas são amigas e tudo mais, e elas voltam a esse terceiro país, né, para ver como é esse reencontro, esse desejo que não passou, mas ainda assim ele não acontece, né? E acho que é uma fuga, esse terceiro país é uma possibilidade delas, claro que a partir de, entre aspas, um privilégio ainda assim, né, de poder sair desse mundo, dessa bolha, né, como eu falei, elas ambas com filhos, né, maridos, obrigações de acordo com a sociedade para poder se ver, mas ainda assim elas não realizam porque é difícil, né? Elas têm esse pontapé de preciso te ver, quero te ver, mas e aí? Devo? Não devo? Não, não devo, não farei. É errado, não vou nem você se despir, né? Como eu bem pontuei, não vou ver você se despir, porque nós não somos amigas, nós somos amantes, amantes silenciosas, amantes que não se tocam, mas amantes, né? E isso para a sociedade é errado, mesmo aqui nesse quarto, somente nós duas. Porque se eu fizer, eu sei que a sociedade vai me julgar como errada, então eu não farei, né? Eu sei que eu estarei errada perante a sociedade. Então, isso acaba trabalhando muito em questão em área, né? Eu quero saber, Vivi, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é que depois eu acho que ele fica até para publicação mesmo do artigo. A Milena é muito curiosa, assim, ela lê muito, ela faz as leituras todas, não é? Ela é da literatura, né? Na verdade, ela investiga escritoras da literatura brasileira contemporânea, né? Escritoras lésbicas e tal. Então, assim, então ela fez esse pequeno, eu acho, percurso, né? Já entrando na literatura portuguesa, mas é interessante pensar depois em definir essa questão do desejo, né? Porque assim, desejo é um conceito muito amplo e aí a gente pode pensar que desejo é esse, né? Pensar se é um desejo da ordem da psicanálise ou se é um desejo da ordem das afecções, pensar num livro, né, importante, ensaístico, que reúne uma investigação da professora Marilena Chauí, o Laços do Desejo. Então, a gente pode depois pensar, porque não dá para falar tudo, né? Então, acho que nesse texto, né, contexto de apresentação dessa leitura de como é que essa estrutura do patriarcado se mantém numa espécie de até interdito, numa espécie de proibição da realização dessa linguagem, né? Dessa linguagem amorosa. Eu lembro sempre dos fragmentos do discurso amoroso do Roland Barthes também, dessa ideia da concretização amorosa, mas assim, depois acho que vale a pena um desdobramento ou até um aprofundamento, né, nesse primeiro momento, para definir o Foucault, pois também pode ser isso. Sim, É porque o Foucault investiga, sim, Ingrid, perfeito, né? E aí tem a ideia da vida privada, né? Isso, em vários textos, ensaios, né? A gente pode, quer dizer, é porque eu sempre digo que a literatura é o mundo e as leituras que a gente faz, né, das áreas todas que nos interessam também, é isso, a gente morre e não lê tudo, né? É um negócio meio incrível essa biblioteca, essa ideia da biblioteca, né, que está no Borges, né, que está no Calvino, mas a gente não consegue ler tudo. Então, eu acho que depois a gente pode pensar um pouco mais, né, sobre isso. Eu sei que não foi seu
intuito, apesar de estar no título, né? Você possibilitou, eu acho que você trouxe, né? Apresentou outras reflexões a partir daí, né? Quais foram as outras reflexões? A ideia dessa linguagem, né? Essa linguagem híbrida, essa tentativa do dizer, essa manutenção da estrutura patriarcal, isso que até hoje na literatura contemporânea, e mais do que nunca, essa possibilidade da literatura contemporânea dizer isso, né? Eu acho que por muito tempo essas narrativas ficaram escondidas ou simplesmente, eu acho que deixadas de lado, né? A ideia até que eu falo, né, de uma escrita, isso que está lá na Virgínia, que outros colegas trabalham tão bem na literatura inglesa, né, como o nosso querido colega o professor Davi Pinho, né, essa ideia de uma linguagem ali andrógena, né? Algo no sentido do andrógeno, nesse sentido, né? De uma androginia. Então, acho que assim, a gente pode pensar de uma forma muito, muito ampla, mas acho que vale a pena a gente perseguir essa pergunta, né? Que desejo é esse, né? Se é da ordem das afecções, se é da ordem, né, dessa ideia, portanto, né, mais espinosista nesse sentido. Então, assim, depois a gente pensa sobre isso. Olha, eu acho que o Thiago não vem. Eu também Eu acho que as acho. pessoas não apareceram. É uma pena, né, Milena, porque o barato, ainda que num evento virtual, é o debate, né? O barato de tudo, né? É a conversa, boa conversa depois. Aí quando eu espero que as pessoas. Eu acho que tem um problema muito grande no Brasil, né, Beth, que é da tecnologia, né? Não só no Brasil, não, gente. Isso em vários países, a gente está vendo isso. Mas a vontade que a gente tem, olha, a enormidade dessa Abraflip, essa organização imensa, né? E aí a gente tem uma questão de ponta, que é a pessoa. Eu mesma estou ligada aqui no monte de cabo com medo de cair, a gente fica sempre mentando para não cair, né? Eu só queria falar uma coisinha. Que eu sei que o bom é que a gente conseguiu, nós aqui fizemos o meio-campo, cabeceamos, fizemos tudo aqui, né? Batemos a bola. Me ocorreu aqui, enquanto ouvia vocês, né, que o pensamento patriarcal, essa moldura não faz bem para ninguém, nem para homem, nem para mulher, né? Porque aquele papo, aí voltando à questão de criança, de que homem não chora, né? É alguma coisa que define papel desde lá, né? E aí eu pensei agora, me ocorreu, né, no Sérgio Manberti. O Sérgio Manberti morreu agora, né? Teve um primeiro casamento, teve 3 filhos com a mulher e tinha um relacionamento de longa data com o cara que veio a falecer antes dele, né? E ele escreveu uma biografia agora, antes de vir a falecer, contando, vocalizando essa experiência, né? Que foi uma coisa que ele nunca escondeu de ninguém, foi um cara querido, e é um cara querido a vida inteira, né? E rompeu essas amarras, né? Então, eu acho que aquela fala que você colocou, alguém falou em esperança, e eu acho que foi a Milena. Né? Eu escrevi tanta coisa, a Milena falou em esperança, lá pelas tantas, né? Esperança de que justamente essa vocalização, essa representação, esse lugar de fala ocupado, apesar de toda a barbaridade que a gente ouviu agora, que o Tiago estava relatando, do quanto é difícil você assumir suas posições num cenário completamente adverso, né? Um catolicismo perverso, que foi o que aconteceu naquele episódio que o Tiago relatou para nós, e que infelizmente não foi possível a gente ouvir como é que aquilo resultou em poesia, como é que aquela experiência totalmente trágica pôde virar uma obra de arte, né? Eu também sou uma pessoa esperançosa, porque a gente chegou no século XXI, mas a gente ainda não conseguiu
nem só as questões tecnológicas, mas também resolver essas questões. Então, eu acredito que esse trabalho seu é uma abertura de caminhos. Entendeu? Fico muito grata, assim, por isso. Eu espero também aprofundá-lo mais, né, com a professora Viviane. Eu acho que realmente é necessário a gente debater e pensar sobre, né, para poder fazer algum tipo de mudança, né? Porque se só lermos e deixar essa inquietação dentro da gente, também não tem como produzir um mundo melhor, não só produzir obras, né, mas um mundo melhor, né? Eu queria muito ter escutado o Thiago também, eu estava muito interessada para saber sobre o artigo dele. Também. Dialogava muito bem, né, querendo ou não, com a minha pesquisa, apesar de ser outra parte do LGBTQIA, digamos assim, mas entra no mesmo recorte, né? É uma pena, é uma pena. Pois é, mas vamos torcer para que a gente tenha outras oportunidades de nos encontrar, não é? Vivi, o que você acha? Você acha que nós temos conta dessa mesa hoje? Não, super, super, né? É uma pena, porque não foi, né? O Thiago não pôde retornar, também estava curiosa, né? Ele montou uma apresentação, isso é tão também, né? É tão chato, né? A pessoa monta uma apresentação, se prepara, começa a projetar e a internet não funciona. Isso é Ele já bem. está com esse trabalho desde o mestrado e agora doutorando, não é? Então, Pois é. um percurso que para nós também era uma coisa muito interessante para ver como esse trabalho, como esse estudo, como esse adensamento estava se processando. Mas, não é? Agora, tem que agradecer aqui a nossa host, Lessana. Já é a segunda vez que eu estou ao lado de Lessana. Já estou enturmada com a Lessana, não é? Agradecer as pessoas aqui presentes, a Ingrid, Kelly, a Andressa, a Clenir e o Alexander Porto por estarem conosco, não é? E como estou aqui como mediadora, e aos 9h35, tá bom? Né? Eu acredito que posso dar por encerrada essa mesa. Eu acho. Pois Professora, eu estou com um probleminha aqui para ligar minha câmera. Mas eu estou escutando Alessandra. vocês, viu? Professora Viviane, foi um prazer lhe acompanhar mais uma vez. Espero nos encontrarmos novamente durante o congresso. Temos a semana que vem inteira ainda, né? Amanhã também. Ainda tem amanhã, tem hoje. Tem hoje, durante a tarde. Termina só dia 29. Lessana, a Beth, que é a moderadora, portanto, a pessoa responsável por esta sessão já está encerrando, e aí a gente pode fazer um pedido em nome da comissão organizadora, não é? Eu não sei se os participantes, né, que comporiam essa mesa, né, que estavam para compor essa mesa, se eles vão aparecer, se vão entrar em contato com a comissão científica do Congresso, né, com esse apoio técnico. Aí eu vou pedir a você, se eles entrarem em contato, né, e derem uma justificativa, né, falar para você depois passar isso para a gente. Né? Porque é muito chato, né, porque a gente deve ter acontecido realmente algo grave, e o que não é uma novidade, né, em território brasileiro. Então, espero que nada que seja, né, um problema contornável tecnológico, né? Enfim, porque isso é bem mais tranquilo, né, de a gente resolver. É uma pena, lamento muito, queria muito ouvir hoje os participantes dessa mesa ao lado da Milena, mas espero ouvi-los de novo, né? Ouvi-los em outras oportunidades, em congressos em breve. Professora, já vou deixar aqui o aviso. Professora Beth, foi um prazer te conhecer. Também, hein? Que bom. Teremos outros momentos, que eu sei. Teremos, sim. Agradecendo as pessoas todas presentes, a organização e a honra que foi esse convite para mediar essa mesa. Em especial, Milena Soares, seu nome vai ficar gravado aqui na minha memória, porque ainda vou assisti-la, assim como essa orientadora muito valiosa que você tem consigo, uma sorte, que bom, né? Eu vou dar por terminada, então, essa mesa. Obrigada, um bom dia e uma ótima Abraplip para nós todos. Obrigada, Beth. Obrigada por tudo.
Beijos, beijos a todos, todas. Vou Até estar mais. encerrando a Até mais. sessão. Até daqui a pouco. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora Beth. Obrigada também à Milena, que expôs aqui sua pesquisa. Aos demais que vieram prestigiar as apresentações, né? Infelizmente, o Tiago não conseguiu, como a professora Beth já disse, mas espero que tenhamos outras oportunidades de ouvi-lo. E continue na programação do nosso evento. Logo mais teremos sessão de mesa redonda. E até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.